Você já se deu conta quantos dias faz que o Trump tomou posse? Pois bem, quantas guerras ele já vem travando nesse período? São um pouco mais de 60 dias e o que nós estamos vendo é um homem permanentemente envolvido em guerras. Ele tem a guerra do fentanil, a guerra das tarifas e tantas outras guerras, tem a guerra da Ucrânia, tem a guerra de Taiwan, tem a guerra do Oriente Médio, tem a guerra contra os comunistas que infestaram toda a América, tem que aguentar o mimimi dos europeus e uma choradeira sem fim de um bando de masculados e canalhas comandados por Macron, Starmer e Merz. Eu sei que Starmer não faz parte da União Europeia. Como eu sempre digo, a única pessoa sensata da União Europeia hoje é a Giorgia Meloni, e é por isso mesmo que ela é descartada de qualquer conversação, porque ela colocaria as coisas em seus devidos lugares. Mas, voltando para as guerras do Trump, duas guerras particularmente eu acho fantásticas e revelam a hipocrisia de dois agentes públicos. Em primeiro lugar, o Trump determinou uma sobretaxa de 25% para os carros importados. Uau! Vocês viram que o Nine Fingers, o estúpido de plantão, o que ele falou? Que o Brasil lhe iria retalhar, que isso não é correto, não sei o que, piriri escambau. Os Estados Unidos estão falando em pôr uma taxa de 25% para os carros importados, quando nós, brasileiros, pagamos só de imposto direto 35% se quisermos importar um carro produzido com alta tecnologia no exterior. Eu sei que o tipo de combustível vendido nos postos de gasolina do Brasil não servem para os carros, por exemplo, produzidos na União Europeia ou então produzidos mesmo lá nos Estados Unidos. O nosso combustível serve para engraxar os ejes de minha carreta, como dizia a Atahualpa Yupanqui, e nada além disso. Nós não temos combustível. Nós também não temos cerveja, e o brasileiro, me desculpe a expressão, o brasileiro se acostumou a tomar mijo enlatado achando que é cerveja e usa combustível de péssima qualidade pensando que os automóveis produzidos no exterior conseguem suportar essa porcaria e essas misturas que fazem. Experimente comprar um carro a diesel no exterior e usar no Brasil, e você um carro de passeio, e você verá o que vai acontecer. Essa é apenas uma das guerras ridículas que o pessoal de fora quer travar contra o Trump. A guerra do imposto sobre os carros vai dar resultado, fará com que empresas irão instalar plantas de fábricas nos Estados Unidos, fábricas automotivas. É o natural. Até porque é pouco provável que o Partido Democrata consiga apresentar algum nome viável para as eleições de 2028, sendo que eu ainda continuo advogando a tese de que o Trump irá buscar um terceiro mandato. Essa é uma das guerras e revelou apenas e tão somente a estupidez desse verme que ocupa a presidência do Brasil. Mas tem alguém tão estúpido e imbecil quanto Lula, é o pessoal da União Europeia. O Trump disse que iria aplicar uma sobretaxa de 200% sobre o vinho produzido na União Europeia. E a União Europeia esperneou, gritou e pulou. Pessoal, ninguém tem tantas medidas restritivas ao vinho produzido pela União Europeia, pelos países da União Europeia, quanto a própria União Europeia. Existe um sem fim de medidas para coibir o consumo, para não sei o que. A União Europeia é uma hipocrisia total. É aquela velha sinistra que já não tem nada além das pelancas caídas para tentar arrostar um glamour que já não possui mais. A União Europeia criou tantas legislações e tantas questões contra o consumo do vinho que as pessoas quase que estão pedindo desculpas para consumir, os europeus. E observem, a União Europeia quer vender os seus venenos, porque o povo, os dirigentes da União Europeia chamam o vinho europeu de veneno para os europeus, mas eles querem vender
o veneno deles para os Estados Unidos. Esse é apenas um exemplo. Exemplo do que eu falei do carro, também do vinho. O que está servindo essa passagem do Trump é para expor e escancarar a hipocrisia. Os mexicanos, os comunistas lá da Sheinbaum, o que eles gostavam de fazer? Ter uma aliança com os cartéis do tráfico para usar o México como uma barriga de aluguel e introduzir fentanil e outras drogas nos Estados Unidos na tentativa de destruir os Estados Unidos por dentro. Talvez agora as pessoas comecem a se dar conta de que a eleição do Trump foi o fator mais importante dos últimos 50 anos em termos de eleições lá nos Estados Unidos. No mínimo, dos últimos 50 anos. Porque tivesse uma proposta democrata tivesse sido vencedora das eleições do ano passado, e podem ter certeza, a humanidade já teria ido para o saco. Vamos prestar atenção em outras hipocrisias, mas essa do Lula reclamando dos 25% da taxação dos automóveis produzidos no exterior, quando o Brasil cobra 35%, e essa da União Europeia reclamando da sobretaxa de 200% sobre o vinho europeu a ser exportado para os Estados Unidos, quando a União Europeia tem uma legislação para coibir, punir e até mesmo criminalizar quem consome vinho, refletem apenas o quão importante é a presença do Trump no comando da Casa Branca e nesse seu processo disruptivo de recriar uma nova ordem mundial. Pessoal, eu sei que você já sabe, mas eu preciso lembrar. Nós precisamos do seu apoio. Pessoal, de verdade mesmo, nós precisamos do seu Pix. Para mantermos o nosso trabalho, para continuarmos fazendo o nosso trabalho, nós precisamos da sua contribuição. Nosso canal é desmonetizado, desqualificado para monetização, nós não podemos ter alternativa de membros, nós não podemos receber chat, superchat, nem nada. Portanto, o que nós temos apenas e tão somente é a alternativa de pedir a sua contribuição, pedir o seu Pix, apenas e tão somente isso. Nós não temos como continuar fazendo o nosso trabalho se não pudermos contar com o seu Pix. Sou Alfredo Bessoff, jornalista profissional do Canal de Brasília. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.